Graça e paz, igreja. Aqui em Istambul já é mais de meia-noite. Eu já estou na terça-feira, bem na frente de vocês. E vocês ainda estão na segunda, mas eu já estou preparando para essa manhã uma palavra para você. Nessa madrugada, uma palavra para você desta manhã, de terça-feira. E eu estou aqui ainda em Constantinopla. Amanhã nós vamos embora, vamos para Troade, para a cidade de Troade. Mas eu ainda estou aqui em Constantinopla, ainda estou nessa área da Galácia. E conversando com o diácono Daniel, nós estamos falando, né? Puxa, como que pode uma região, uma área onde o cristianismo estava florescendo, Paulo, Pedro, toda essa parte da Bitínia, Ponto, Galácia, uma área tão tomada por igrejas, cristãos sérios, como que pode não ter uma marca, né? Não ter uma marca de cristão por aqui, não tem um sinal. Isso tudo se deve às guerras, né? Nós precisamos entender que quando nós vivemos tempos de guerra, aprenda isso na sua vida, quando você vive tempos de guerra e você não vence a guerra contra o inimigo, como Jericó foi derrotada pelos israelitas e eles venceram, se você não vence as batalhas, ele vai ficando, vai se empoderando, vai tomando e chega uma hora que você não vê mais nenhum sinal de cristianismo na vida das pessoas, inclusive, porque quando as pessoas têm guerras, elas não vencem suas guerras, ela não domina o pecado, ela não domina aquela situação que o diabo tenta colocar na vida dela ou dentro da família dela, daqui a pouco aquilo impregna e a pessoa acaba se sujeitando àquilo. Se você olhar aqui nessa praça, você vai ver um mirante aqui na frente, marca do Império Romano, e outro obelisco aqui, onde você vê marcas egípcias nesse monumento, né, nesse pináculo, várias marcas egípcias. E isso daqui aponta o quê? Aponta que o Egito foi dominado por Roma e Roma fez parte dessa cultura, trouxe para cá coisas do Egito, do paganismo. Com o tempo, Roma deixa de existir, vem o Império Bizantino, depois vem o impérios atrás de impérios, até que chega uma hora que toda essa influência que eles foram trazendo para cá, inclusive os turcos, acaba sabotando o cristianismo genuíno e eles passam a ser influenciados e dominados por tudo aquilo que veio aqui para dentro. Então você vê hoje a Turquia, onde você não vê um sinal de cristão aqui, de cristianismo, você não vê uma cruz em nenhum lugar, onde o cristianismo, cristãos aqui são perseguidos. Mas você vê num país que é islâmico, um país que não pode você cultuar um outro Deus, mas você vê um pináculo do Egito com figuras de deuses egípcios. Interessante, né? Então essas coisas vão entrando, vão fazendo parte da cultura e vão destruindo os fundamentos. E assim o cristianismo desapareceu dessa região, por causa das guerras, por causa das lutas e por causa dessa influência demoníaca que foi sendo colocada no local, e o paganismo foi assumindo aqui uma forma cada vez mais violenta e influenciando, e os cristãos que eram genuínos foram se apagando, até que desapareceu. Então aqui nós temos um ensino, né? Quando você estiver debaixo de guerras, você tem que vencer o inimigo, você tem que derrubar Jericó, você tem que colocar o inimigo por terra, você não pode deixar ele ficar na sua vida, porque se você deixar ele ficar na sua vida, daqui a pouco ele vai trazendo esses pináculos, esses monumentos, onde você fala assim, puxa, mas como é que isso veio parar na minha vida? E apesar de você falar como aqui em Istambul, que ele só tem um Deus, né, que seria Maomé, acaba se aculturando a todas essas influências pagãs. Assim também o cristão. Se o cristão não tomar decisões sérias na sua vida e colocar o inimigo para fora, daqui a pouco ele vai falar que ele só tem um Deus, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, mas vai estar com toda essa influência pagã na sua vida. Então coloca por terra todo o inimigo, coloca por terra toda a influência de Satanás, para que você não seja derrotado pelo inimigo lá na frente e você perca a sua geração e a sua geração deixe de proferir e declarar a fé em Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, obrigado por esta revelação que o Senhor tem nos dado nesses dias. Obrigado, Senhor, porque nós temos o Senhor como nosso Deus, como nosso Salvador. E obrigado, Senhor, porque nós sabemos que a fé que nós temos no Senhor é uma fé genuína. Então, Senhor, não permita com que o nosso coração se desvie de Ti. Não permita com que nossa vida seja influenciada por esse mundo e nós venhamos a permitir que Satanás coloque nas nossas vidas, ó Deus, esses obeliscos,
essas marcas do paganismo, do inferno, para nos afastar da nossa santidade ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos sérios, para que nós não percamos a nossa geração, para que amanhã, Senhor, nós não tenhamos filhos que se desviem do caminho e acabem, ó Deus, se entregando a outros deuses. Ajuda-nos, Senhor, a sermos comprometidos com a fé que nós temos em Ti, para que toda a nossa geração Te glorifique e que, ao contrário do que aconteceu nessa terra, Senhor, onde o cristianismo desapareceu, aconteça o contrário na nossa vida, que as nossas famílias, Senhor, sejam influenciadas por Ti e que as nossas famílias, ó Deus, se dobrem a Ti e nós tenhamos famílias de famílias, gerações e gerações dentro da nossa casa que confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Abençoa a casa dos meus irmãos, abençoa o nosso dia e que nós possamos estar atentos, ó Deus, nesse tempo de jejum, a toda influência pagã que tenta entrar na nossa vida. E ao Senhor, somente ao Senhor, toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Uma semana aí abençoada. Amanhã nos vemos em outro lugar e teremos mais um dia de jejum e mais um dia de oração. Graça e paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.